Eu vivi uma vida, mas eu considero que minha vida se resume em 5 anos. O ano era 2009 e Gelati havia dado sinal verde para a republicação dos seus quadrinhos. Afinal, fazia mais de 40 anos que ele não via seu trabalho publicado. Nos dias que se passaram, Rogério pensou em alguma maneira para publicar a obra de Gelati. O modo mais óbvio parecia ser a impressão de um livro. Eu fui então atrás de orçamentos com gráficas e acabei concluindo que a impressão de um livro seria algo muito caro, pois a obra toda do Gelati ocuparia muitas páginas. O valor para a impressão desse livro seria um valor alto, assim como a distribuição e a venda dele, valor unitário. O assunto foi perdendo a força, e a ideia de publicar um livro parecia cada vez mais distante. O tempo ia passando, e Rogério, frequentemente, se pegava pensando no assunto, mas foi só em 2016 que o rumo das coisas começou a mudar. Em 2008, nos Estados Unidos, durante a campanha de Barack Obama, surgiram as primeiras plataformas de crowdfunding conhecidas como sites de financiamento coletivo. Tratava-se de uma espécie de pré-venda, ou mais popularmente, vaquinha. Os interessados em comprar demonstravam seu desejo e, caso o montante necessário para a realização do projeto fosse alcançado, o valor cobrado era confirmado. Os apoiadores pagavam antecipadamente, em troca de vantagens exclusivas chamadas de recompensas, que não seriam oferecidas depois de realizado o projeto. No Brasil, o sistema foi implantado pela primeira vez pela plataforma Catarse e funcionava da mesma forma que nos Estados Unidos. Fui até o site do Catarse, me inteirei das regras e concluí que realmente a produção de um livro seria algo muito caro. Foi então que eu tive a ideia de fazer uma revista, onde eu poderia publicar aos poucos o trabalho do Gelati e intercalar com outros assuntos, como entrevistas e até outros desenhistas. Empolgado, Rogério cria a capa da revista e a batiza com o mesmo nome de sua página de quadrinhos no Facebook, Vintage Comics. Rogério, então, faz cálculos de custos, com criação, pesquisa, arte, impressão, distribuição e divulgação, e acredita que o primeiro número de sua revista estava por se realizar. Com a ideia tomando corpo, em 3 de junho de 2016, inicia sua campanha, confiando nas mais de 40 mil curtidas em sua página Vintage Comics, acredita que com apenas alguns posts e uma campanha de 15 dias no Catarse dariam conta do recado. Mas os resultados da campanha apontavam para baixo. A adesão estava muito longe do objetivo, e o prazo estipulado foi muito curto em comparação à média de outras campanhas que eram de 60 dias. Eu achei que, além de fazer alguma coisa que eu gostava, eu ainda poderia ser remunerado por isso. Foi por isso que eu coloquei custos de criação, de pesquisa, mas eu estava enganado. Outro erro foi ter estipulado um prazo muito curto para a campanha, de 15 dias. Nesse período, eu recebi apenas 5 apoios. Estava claro que o otimismo exagerado no cálculo dos custos deixaram a meta um pouco elevada. Acreditando se tratar do valor alto, Rogério refaz os cálculos e remove os valores referentes ao seu trabalho de criação e editoração, deixando apenas os valores da divulgação gráfica e os envios pelos correios.
Uma segunda campanha com uma meta menor e prazo de 45 dias é iniciada em junho daquele mesmo ano. Ciente de que sua divulgação não foi eficiente, desta vez envia releases para emissoras de TVs, rádios, jornais, revistas, sites de notícias, blogs e aplica uma campanha mais eficiente nas redes sociais. Rogério combina um encontro na casa de Altair Gelati para gravar alguns vídeos, como forma de dar maior credibilidade para sua campanha. Embora a ideia fosse boa e Altair se mostrasse bastante espontâneo em seus depoimentos, deixou claro que a câmera não o deixava muito à vontade. Desta vez, além de se empenhar mais na divulgação, Rogério faz alguns contatos e consegue a participação em 2 emissoras de TVs locais, um depoimento na Bitcom TV e uma entrevista na TV Câmara no programa Cena Aberta do apresentador Luiz Cláudio Farias, onde desta vez leva Altair Gelati. O Rogério Casacurta, que está aqui ao meu lado, Rogério, prazer em recebê-lo, e também uma lenda aqui dos quadrinhos de Caxias do Sul, que eu estou apresentando aos meus queridos telespectadores, Altair Gelati, que é desenhista. Falar um pouco da tua época de desenhista, como é que foi, como é que tudo começou? Incentivado por pessoas que viam meus desenhos e achavam que eu tinha condições de publicar. Eu, na realidade, preferia ter consciência de que esses desenhos seriam aceitos por editoras mais famosas. E fui em busca, no Rio e São Paulo, de uma luta imensa, de uma dificuldade incrível, que jamais podia ter imaginado que existisse. Eu consegui, depois de 3 anos de busca, entrei com meus desenhos, não como um herói principal, que seria o que criei, que era o Homem-Força, mas sim em uma revista que não seria o meu estilo de desenho, mas que me daria a chance de penetrar nas publicações, que foi a história de guerra. E iniciei com histórias de guerra. Mas o senhor me dizia, antes de nós começarmos a gravar o programa, que o senhor tem os originais, né? O senhor guardou os originais? Todos os originais estão guardados. Que maravilha! Bico de pena, nanquim. O senhor fazia em bico de pena e com nanquim? Bico de pena é aquela dificuldade tremenda. Vai buscar o nanquim, e o senhor começou a desenhar com quantos anos? Bem, dizem que comecei a desenhar com 2 anos de idade. Que maravilha! Hoje quer buscar, resgatar esse trabalho do senhor. Que ideia é essa, Casacurta, de resgatar esse trabalho? Eu sou colecionador. Tu é publicitário, designer gráfico, especializado em embalagens. E tu foi formado na URGS, né? Na URGS, em Porto Alegre. E você é um apaixonado, um aficionado por gibi, desenhos em quadrinhos? Eu acho que eu aprendi a ler lendo gibi. Eu tenho foto minha pequena com revistinha na mão, do Pato Donald, eu e meu irmão, né? Então, eu sou colecionador desde criança, porém antes dele fazer a revista dele, porque quando ele publicou a primeira revista dele, eu tinha 5 anos. Eu fui ter a primeira revista dele no final da década de 70, porque eu e meu irmão, a gente colecionava revistas e a gente ficou impressionado com a qualidade. Era comum o pessoal publicar revistas histórias em jornais, mas os traços eram mais caricatos e ele tinha um traço muito real, com personagens assim que lembravam histórias em quadrinhos americanas de desenhistas famosos, que são Alex Raymond, que são as referências. Era a sua referência? Minha referência. Era. O senhor lia bastante? Muito, até hoje. Ele tem as revistas em casa. O senhor tem ainda do Alex Raymond em casa? Eu tenho 6.000 revistas. 6.000 revistas em quadrinhos? Imagina. Que espetáculo. Isso é um museu em casa, o senhor tem. E aí, quando eu cheguei numa editora, me disseram, vai na editora tal e jogue os desenhos abertos. Joga na mesa do cara que vai bater o martelo. Quando que passar o diretor, me explicaram como era o diretor. E eu joguei os desenhos em cima da mesa do recepcionista e disse, olha, quero mostrar histórias em quadrinhos. E o diretor passou e me olhou com cara de nojo.
Que mano. O que é isso? História em quadrinho de novo. Ele virou o rosto, olhou para os desenhos, começou a examinar. Disse, quero falar contigo, vamos lá. Que Roteiro de filme, né? roteiro de filme. Dá pra fazer um filme. Roteiro de filme. Que bacana. Bom, eu conheci o Gelati num encontro de quadrinhos que teve em 2009, Coxias de Caxias. E para mim foi uma surpresa ter encontrado o Gelati, porque em matéria de quadrinhos ele não apresentava novidades desde 1970. Então eu não sabia se ele estaria em Caxias. Eu não sendo aqui de Caxias, quando li a notícia, aqui, né? Moro aqui faz 10 anos já. Quando li a notícia que ele seria o homenageado desse evento, Coxias de Caxias, corri para lá para conversar com ele. Na hora que eu estava conhecendo ele, eu já estava pensando, tenho que fazer um livro sobre a história dele. E aí conversei com ele, assim, Gelati, vamos fazer um livro, eu não sei como é que eu vou fazer, mas a gente dá um jeito. E ele, pode fazer. Passou uns 4 anos. Eu liguei para ele e falei assim, Gelati, estou com uma ideia de fazer uma revista, porque o livro vai sair meio caro, precisa de levantar uma verba muito alta, e lá no site do Catarse, que é um site de financiamento colaborativo, temos uma chance maior. Pronto, com vídeo, uma divulgação mais expressiva e a repercussão na mídia, o sucesso da campanha estava garantido. Mais um ano se passa. Sem pensar em desistir, refaz novamente sua campanha, muda a capa e estipula o prazo máximo permitido de 60 dias. Além disso, faz contato com diversos artistas convidados, acreditando que a variedade de temas e atrações seriam um grande trunfo para a sua revista, uma vez que as revistas que marcaram sua vida eram assim. Eu imaginei fazer uma revista com uma variedade de atrações, como histórias com artistas diferentes, com reportagens, entrevistas, com curiosidades, que eram como eu conhecia as revistas do início da minha fase de colecionador, que era o Gibi Semanal, Patota, Eureka, onde a revista reunia vários artistas e vários temas, diferente de hoje em dia, onde as revistas se concentram mais em apenas um mesmo desenhista ou em cima de um mesmo assunto. Com uma pauta mais variada, em 24 de setembro daquele mesmo ano, a terceira campanha se inicia e uma nova corrida pela divulgação também. A essa altura, já contava com um certo número de apoiadores torcendo pelo sucesso da revista. Eu pensei que os interessados iam ficar empolgados com aquela diversidade de atrações numa mesma revista, onde eu colocaria as histórias do Gelati e histórias de outros artistas convidados, além de artigos, curiosidades e história das histórias em quadrinhos. Mais uma vez, eu estava enganado, por muitas vezes me perguntavam sobre o que se tratava a revista, se ia ter quadrinhos nessa revista ou não. Pois hoje em dia, diferentemente das revistas de antigamente, a revista é dedicada a um assunto só, a um desenhista só. Tive que rever a minha estratégia. Cansado por 3 tentativas consecutivas e fracassadas de emplacar uma campanha no Catarse, Rogério para e pensa em como fazer a coisa certa. Ao contrário do que se poderia supor, ao invés de cautela, Rogério decide que seria a hora do tudo ou nada, ou melhor, do flex. O Catarse possui 2 modalidades, o tudo ou nada e a flex. A tudo ou nada, o valor arrecadado só é convertido para o autor se a meta do projeto for atingida. Isso dá uma garantia para o autor de que ele vai ter a segurança de ter o valor necessário para atender a todos os apoiadores da campanha. Por sua vez, a modalidade flex, ela reverte o valor para o autor, independente do número de apoiadores, independente se atingiu a meta ou não. É arriscado e obriga o autor a publicar o projeto. Como um jogador de pôquer, ao blefar com um all-in, Rogério decide fazer a revista, mesmo que tivesse que bancar os custos do próprio bolso. Eu imaginei que, além dos apoiadores, eu poderia ter anúncios nas revistas para ajudar a compor os recursos necessários para todo esse projeto. Só que não poderia ser qualquer anunciante. Ele deveria ter algo a ver com o Gelati, com a revista Albatroz ou comigo.
Rogério então passa a pesquisar os anunciantes da revista Albatroz que poderiam ainda estar na ativa. Eu recebi uma ligação de uma pessoa, né? E ela perguntou se era das Antenas Bazei. E aí eu fiquei surpresa com a ligação, né? E aí eu disse que não era das Antenas Bazei, que era da Bazei Embalagens. Até eu fiquei surpresa, porque a empresa já não existia há um bom tempo, né? Aí eu expliquei, né, que a partir dali as Antenas Bazei já não estavam mais ativa e aí eles deram seguimento no ramo de embalagens, que na verdade quem estava na frente da empresa era o Fábio Bazei e a Silvana Bazei, no caso os filhos, né, do seu Nelson Bazei. Rogério mal pode acreditar, pois a empresa em questão era uma das fornecedoras de embalagens de alimentos para a indústria que prestava serviços de criação. A maré poderia estar mudando. Eu não só conhecia a Cláudia lá da Embalagens Bazei, como eu já tinha ido até a indústria para acompanhar alguns trabalhos. Então eu pedi para a Cláudia que encaminhasse o meu projeto ao Sr. Fábio Bazei. Quando Fábio recebeu o material, ficou bastante emocionado, pois nunca tinha visto os anúncios de seu pai na revista Albatroz. O seu Nelson Bazei, pai do Fábio, foi um dos maiores anunciantes da revista Albatroz, tendo colocado anúncio em praticamente todas as 46 edições. O Fábio, além de patrocinar o anúncio na revista, se comprometeu também em ficar com uma pequena tiragem da revista para distribuir entre os seus funcionários. Uma pequena magia estava no ar com o velho anunciante voltando a apoiar o trabalho do Gelati. O sonho começava a se materializar. Recebi uma proposta para publicar anúncio numa revista GBX. Nisso marquei uma reunião para entender um pouco melhor. Tive a presença do Rogério e para mim foi uma surpresa enorme que quando ele me mostrou os 46 revistas dos anos 60 e 70, que todas tinham a publicação de um anúncio das Antenas Bazei. Para mim foi sensacional ver aquilo e comentei que vou continuar com essa ajuda e publicar agora a nova empresa da família, que seria Bazei Embalagens. Estamos junto com o Rogério em todas as reedições da revista, publicando com o patrocínio da Bazei, ajudando na cultura, nesse lindo trabalho da republicação dos materiais dos anos 60 e 70. Não só patrocinamos, como compramos um lote para distribuir para clientes e colaboradores da empresa. Rogério foi bem sucedido na promessa de venda de anúncios, não apenas para a Bazei, mas como também para 2 outros clientes que atendia, a Orquídea Alimentos, no qual era responsável por toda a criação gráfica e de embalagens, e o Mississippi Delta Blues Festival, promovido pelo bar homônimo de seu amigo Toyo Bagoso. O MDBF é um famoso festival de blues da cidade, no qual era responsável pela programação visual. Além destes, apela para a empresa mais relevante na vida de Gelati, a Litoarte, na qual é prontamente atendido. Com uma nova proposta comercial, decide também mudar o nome da revista e focar em um número menor de histórias. Em junho de 2018, uma última e derradeira campanha da primeira revista é lançada. Com a repercussão alcançada até então, a análise de erros anteriores e com a garantia de 4 anúncios de página inteira vendidos, Rogério volta a focar no que realmente interessava e joga os holofotes na recuperação do trabalho de Altair Gelati. Mas será que isso vai ser suficiente? Será que finalmente a revista com histórias do Homem-Força vai sair?